Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos com mais uma de nossas lições do nosso discipulado, a lição de número 5. Como nós temos aí a lição de número 5 como tema, crendo em Deus Pai, eu tenho certeza que esse tema ele vai ser uma bênção para a sua vida. Você vai conseguir aí, eu acredito, que tirar algumas dúvidas em relação à pessoa do Pai, e nós iremos fazer de tudo aqui para trazer uma explicação mais coerente possível em relação a esse assunto. Eu trouxe aqui para os irmãos uma meditação baseada no livro de João, capítulo 16, versículo de número 28, onde Jesus diz assim: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, observa-se que Cristo ele está falando com os seus discípulos e ele está dando algumas informações importantes, que a gente vai precisar dessas informações para a gente entender esse tema. Qual a informação que ele está nos transmitindo aí? Que ele veio de uma pessoa, que ele vai chamar de Pai, né? Então, esse Pai não era um Pai humano, um Pai biológico, mas o Pai celestial. Então, ele veio do Pai ao mundo. E essa forma que ele está falando que veio, justamente é aquela forma de nascer, né, de uma mulher, que no caso foi de Maria. Então, Cristo, espiritualmente falando, ele já existia, mas como ser humano, não. E se ele está se relacionando aí com a pessoa do Pai, então ele está transmitindo para nós que o Pai existe. E por que a gente enfatiza isso? Nós enfatizamos isso porque existe doutrinas, ou uma doutrina, que afirma que só existe uma pessoa, né? Que essa pessoa ela é chamada, né, de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Porém, quando a gente lê um texto dessa natureza, nós observamos que não existe só uma pessoa. Pelo menos no texto aí nos informa duas pessoas, que é Cristo, Jesus e o seu Pai, né? Que é uma referência ao Pai Celestial. Então, existe duas pessoas distintas, existe duas pessoas diferentes uma da outra, porém com a mesma essência divina, com a mesma divindade. E é claro que nessa ocasião Jesus está na forma humana, né? Mas ele está informando que agora estaria voltando, retornando aí à pessoa do Pai. Então, nós temos aqui uma pequena introdução que diz que as religiões em todo o mundo atribuem ao título de Pai ao Deus Todo-Poderoso. Então, toda religião do mundo vai falar aí, por mais que ela creia em vários deuses, mas vai falar em um Criador todo-poderoso, né? Por ser considerado o Criador de todas as coisas. Então, essa pessoa, esse ser, que todas as religiões vão falar, que chama ele de todo-poderoso, porque ele foi o autor de toda a criação, do universo, né? Do planeta, do ser humano, da natureza e tudo que existe. Então, a esse Deus eles vão dar um título, né, de Pai, como aquele que foi responsável para que tudo venha a vir à existência. O judaísmo, né, por exemplo, vai chamar esse Deus aí também de Pai, justamente porque eles têm essa compreensão de que ele, né, ele é o autor de toda a criação existente. Não só é criador, como é o próprio governador e o protetor de tudo que existe, né? Então, o judaísmo também tem essa ideia da pessoa de Deus como uma ideia de Pai, né? Daquele que é responsável pelo que existe. No cristianismo, a pessoa do Pai já assume uma profunda comunhão aí com a pessoa de Cristo, seu Filho, né? Por exemplo, João 14, versículo 9, Jesus vai simplesmente dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nota-se aí que dentro do cristianismo há uma relação profunda
entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O fato de Jesus expressar que quem visse ele via o Pai, não significa que ele era a pessoa do Pai, mas que o que ele fazia era um reflexo do próprio Pai em sua vida. Então ele está falando de comunhão, de unidade, né? Algo muito mais profundo do que a gente pensa ou imagina. Então, na Trindade, o Pai ele é visto como a primeira pessoa, o agente que foi responsável por toda a criação, juntamente com o Filho e o Espírito Santo. Então, é essa a ideia de Pai que nós temos, né, baseada no Antigo e no Novo Testamento. É aquilo que nos reflete, o que nos transmite aí as Escrituras Sagradas. Os pais apostólicos, que foram aquelas pessoas que conviveram ali com os apóstolos, né, ao longo dos séculos, eles construíram aí um credo, né? Aproximadamente aí do ano 100 até o ano 400, ou seja, segundo século e quinto século depois de Cristo, foi construído um credo, né? Que a gente chama de credo apostólico. E o que significa credo, né? Credo significa eu creio. O credo ele não é uma reza ou uma oração, como é feito aí por uma certa denominação. É uma confissão de fé. Então, esse documento, ele registra aí a crença dos cristãos em relação ao Deus Trino, né? Então, nesse documento, que ele foi sendo formulado aí com o passar dos séculos, iniciando aí pelos pais apostólicos, ele, na realidade, traz ali uma confissão de fé, né, naquilo que a igreja acreditava em relação ao Deus Trino. Então, o primeiro artigo do credo apostólico inicia com o verbo creio. Então, o que é que ele diz aí? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o credo ele já começa falando a respeito da pessoa do Pai. Então, a pessoa do Pai é uma pessoa existente dentro da Trindade. Ele é distinto do Filho, assim como é distinto também do Espírito Santo, né? Então, esse documento ele reproduz a verdade bíblica, revelando ao ser humano quem é Deus, o Todo-Poderoso, que em essência, né, é inatingível, né? Ou seja, não se tem como atingir a pessoa de Deus. Primeiro ponto, nós temos o Deus Altíssimo, né? Então, antes de entrar no assunto propriamente dito aqui, que é o Deus Altíssimo, é importante a gente ver aí a ideia de deuses e divindades que vem aí, que tem origem nas antigas religiões, nos antigos povos, né? Então, em todas as culturas, das mais primitivas, há pessoas em busca por uma divindade, né? Então, isso é uma descoberta científica também, que ao estudar todas as culturas, as mais primitivas principalmente, nelas tem algum tipo de religião, onde nessa religião se busca um tipo de divindade, né? E essa divindade é dada a eles a alguns títulos, né? Inclusive o título de pai para a principal divindade, aquela que onde eles acreditam, né? Que essa divindade é a autoria ou criador de todas as coisas. Então, o ser humano, apartado aí do seu Criador, passou a sofrer algumas crises existenciais, né? E começou a vir os questionamentos. Questionamentos como: quem somos? Como surgimos? Né? Outros: de onde viemos? Né? Para onde vamos? Então, isso aí são questionamentos de um ser humano que não tem o conhecimento do Criador. E ele está numa crise existencial, ele quer saber de onde ele veio, da onde esse ser humano veio, quem deu origem a ele, para onde ele está indo, qual o fim de tudo isso, né? Então, isso fez com que o homem encontrasse aí suas respostas. Esses questionamentos, o homem vai encontrar suas respostas, né? E essas respostas estariam em seres dos quais o denominaram de deuses. Então,
Essas perguntas feitas em um passado remoto mostraram que o ser humano ele buscava aí uma divindade. Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram as suas divindades para dar resposta a essas perguntas ou a esses questionamentos, né? Então, antigamente, os criadores de deuses também os representavam, né? Esculpindo em madeira, prata e ouro também. Então, eles eram vistos parecidos com seres humanos. Eram desenhados com rostos, braços, pelas mãos humanas. Então, os deuses vistos e representados pelos antigos criadores de deuses, né, eram vistos como pessoas parecidas com o ser humano, né? Ou seja, quando a gente analisa as imagens de esculturas que foram feitas ou criadas por esses idólatras, né, nós percebemos que ali são figuras humanas, né, mas que eles deram uma credibilidade tal ao ponto de achar que eles eram divinos. Então, geralmente, esses supostos deuses eram, na realidade, homens ou mulheres que se destacaram de alguma forma, de alguma maneira, né, por causa de suas habilidades, força, inteligência e beleza. Então, eles se destacaram por isso, né? Então, essas pessoas elas foram tão peculiares, ou seja, tão diferentes das demais, que a única resposta que as pessoas conseguiram dar foi afirmar que eles eram divinos ou deuses. Então, é o que a gente percebe, principalmente na mitologia grega, né? Então, muitos desses seres que eles chamam de deuses, ou chamavam de deuses, na realidade eram pessoas comuns, porém, que se destacaram aí nas suas habilidades, foram tão diferentes, né, da maioria, que as pessoas questionavam e perguntavam de onde é que surgiu tanta habilidade nessa pessoa, tanta capacidade. Aí essa pessoa só pode ser um Deus. Então, daí foi surgindo aí uma fábrica de deuses, né, na própria mente humana, né? Então, as pessoas do mundo antigo, por não conhecer o Deus verdadeiro, eles se colocavam como devotos a esses deuses aí criados por eles mesmos. Na mitologia grega, encontramos um panteão de deuses, ou seja, uma aglomeração de deuses, né? Cada um representando um anseio do ser humano. A gente vai notar, a gente vai perceber isso quando a gente estuda aí a mitologia grega, que cada pessoa que eles consideravam um tipo de Deus era uma representação dos seus anseios, das suas necessidades, daquilo que eles almejavam, né, nessa terra. Então, os principais deuses da Grécia Antiga, que representam muito bem os deuses atuais, que a gente vai analisar quem são esses deuses atuais, né, que justamente são um deles, Zeus, né? Quando a gente lê esse nome Zeus, dentro da mitologia grega, ele não era o único deus ou o primeiro deus criado pelos gregos, não. Segundo a mitologia grega, esse Zeus aí já era filho de um outro deus chamado Cronos, né? Mas ele se tornou aí o maior dos deuses segundo a mitologia grega. Então, as pessoas diziam que sem eles, ou seja, sem os deuses, eles não poderiam viver. Então, atualmente, Zeus, ele não é mais adorado através de uma imagem, ele não é mais visto através de uma imagem esculpida, né? Atualmente, ele deu lugar ao dinheiro. Hoje, Zeus, para muitas pessoas, é o dinheiro. E outras coisas também, não somente o dinheiro, mas outras coisas também. Por quê? O que as pessoas diziam no passado? Dentro ali da cultura grega, por exemplo, que sem os deuses eles não poderiam viver. Então, essa mesma expressão, essa mesma frase, ela é usada atualmente. O que as pessoas dizem hoje? Sem o dinheiro, sem o celular, sem a internet, eu não posso viver.
Inclusive até diz em relação a algumas pessoas. Então a mesma expressão que era usada antigamente aos deuses gregos, como a pessoa de Zeus, é utilizada hoje em relação ao dinheiro, ao celular, à internet, ao WhatsApp, a pessoas comuns, né? Ou seja, os deuses da atualidade não são mais essas imagens esculpidas necessariamente, mas esses desejos, essas necessidades, né, exageradas que o ser humano tem hoje. Um outro Deus aí que a gente pode também falar a respeito dele, que representa aí os deuses modernos, né, é Afrodite. Na mitologia grega, é a deusa dos prazeres. Atualmente, na sociedade moderna, as pessoas não buscam mais Afrodite através de uma imagem, né? Ninguém anda mais buscando uma imagem de Afrodite, trazendo para dentro da sua casa, fazendo sacrifício, cantando para ela, se ajoelhando para ela e fazendo as suas rezas. Não acontece mais isso, né? Então, mas pelo que ela representava, as pessoas buscam a ideia da qual ela representava, né? Que era a busca pelo prazer, do prazer pelo prazer. Então, Afrodite representava essa ideia aí da carnalidade, das paixões da carne, as paixões mundanas, né? Ela também é vista como a deusa do amor, mas que está relacionado à sexualidade, à prostituição, à sensualidade e etc. Então, hoje é comum nós ouvirmos pessoas dizerem o quê? Se isso me dá prazer, então eu faço. Então, as pessoas sem Deus, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, as pessoas que estão apartadas de Deus, elas são idólatras de uma certa forma. Elas não cultuam uma imagem de escultura, porém, elas cultuam o que as pessoas da época da mitologia grega buscavam nessas imagens. No caso de Afrodite, prazer pelo prazer. Então, hoje, é comum a gente ouvir falar, isso aqui me dá prazer, então eu faço. Em nenhum momento ele questiona, ou ela questiona, se isso é agradável a Deus, como Deus vê essa questão. E isso ofende a pessoa de Deus, isso ofende as Sagradas Escrituras. Não, então a pessoa, não, o crack me dá prazer, então eu vou fumar. O cigarro me dá prazer, então eu vou fumar. Então a bebida me dá prazer, então eu vou fumar. O sexo livre me dá prazer, então eu vou fazer. Então as pessoas hoje, na atualidade, elas seguem esse culto a Afrodite, só que de uma outra forma, de uma outra maneira. São os idólatras dos tempos modernos, né? O cristão, ele não segue essas prerrogativas, ele não segue esses comportamentos. O cristão genuíno, ele segue o Evangelho. A ideia dele é agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Então, a sociedade moderna e capitalista, né, não produz mais ídolos feitos pelas mãos dos homens. Ela encontra-se vazia de Deus, do Deus verdadeiro, e de alguma forma está encontrando aí a felicidade, entre aspas, né, porque as drogas, a prostituição, as diversas formas de sexualidade trazem um tipo de felicidade, mas que no fundo não é felicidade, é apenas destruição, é apenas desgraça, é apenas ruínas. É por isso que felicidade aí está entre parênteses, né? Então, através do principal Deus, então as pessoas estão encontrando aí uma suposta felicidade através do principal Deus da atualidade, que é o consumismo. Então, as pessoas não vivem mais sem consumir desesperadamente, né? É o Deus
hoje mais cultuado pela sociedade moderna, essa ideia de consumir tudo que vê pela frente, né? Sem questionar, sem perguntar se é agradável ao Senhor, isso provém de Deus, simplesmente as pessoas vão consumindo, vão se entregando também de uma forma desordeira ou desordenada. No ponto 1.2, nós temos aí o monoteísmo, a monolatria, o politeísmo e o panteísmo. O novo convertido, ele precisa entender, ele precisa conhecer, ele tem que saber o que é essas 4 palavras. Então, o que é o monoteísmo, né? É a convicção de que existe um só Deus. Essa crença é adotada por 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, nós somos monoteístas, né? Nós acreditamos que só há um Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. E que os outros que são chamados de deuses não são deuses, são apenas fruto da imaginação do ser humano. E temos outra aí que é a monolatria, né? O que é isso? O que isso significa, né? Então, ela está entre o monoteísmo e o politeísmo. Está na adoração de um único Deus, esse Deus aí está com D minúsculo e entre aspas. Por quê? Porque na monolatria, ele não nega a existência de outros deuses. Apenas ele escolhe um Deus para que ele possa se dedicar, devocionar a si mesmo. Então, isso é monolatria, né? Crê em vários deuses, mas ele só cultua um Deus. Ele só adora um desses aí. Nós não somos monolatras, né? E temos aí o politeísmo, né? O politeísmo é a adoração a inúmeros deuses, onde cada deus tem uma função distinta, ou seja, diferente, e responsabilidades definidas em relação ao mundo. Ou seja, a pessoa não se dedica a adorar apenas um Deus, mas a vários deuses. Isso é muito comum na Índia, né? Na Índia existe mais de 1 bilhão de supostos deuses, né? Cada um com a sua função. E também existe o panteísmo. O que é o panteísmo? É a crença de que Deus está em tudo, logo tudo neste mundo é Deus. Aí o panteísmo ele atrela tudo que existe na natureza. Isso vai desde a planta, os animais e o próprio ser humano, né, como sendo uma entidade divina. Ou seja, Deus está em tudo, logo tudo é Deus. Cristianismo, nós descartamos essa ideia. A natureza, assim como o ser humano e tudo que existe, ele não é Deus, ele é uma criação de Deus. Então, nesse ponto aqui, nós observamos também um assunto interessante, que é Deus prova a si mesmo. Por que que Deus prova a si mesmo, né? Porque Deus é insondável, ele está fora do alcance humano. Então, o ser humano ele não tem capacidade intelectual suficiente para descobrir Deus. Então, o que é que Deus faz? Ele se revela ao ser humano. Então, Deus ele vem ao ser humano se revelando quem ele é e o que ele é. Então, Deus ele dá-se a conhecer ao próprio ser humano, porque o ser humano, por si mesmo, não pode conhecer a Deus. É importante isso. Então, só podemos conhecê-lo pela única e exclusiva iniciativa dele, ou seja, Deus se deixou ser conhecido pelo ser humano, né? Então, foi a iniciativa de Deus. É ele que se revela ao homem e não o homem que revela Deus. Deus não se revelou através Deus se revelou, né, através das Escrituras Sagradas e também através da sua criação, de tudo aquilo que existe, né? Ou seja, as impressões digitais de Deus estão em todo o universo.
Essas impressões é o que? Deus se manifestando, se revelando aí ao ser humano. O ser humano olha para isso e ele diz, então Deus existe. Por que ele pensa assim? Porque Deus deixou aí um rastro, uma pista para o ser humano chegar a essa conclusão, né? Então, tudo que sabemos sobre Deus é aquilo que ele achou por bem mostrar ao ser humano. Mas Deus é muito mais do que as Escrituras nos revelam. O que está escrito sobre Deus é apenas o suficiente para a compreensão humana. Então, nós sabemos muito pouco, né, ou pouquíssimo, né, sobre Deus. O que nós sabemos mesmo sobre Deus é aquilo que a Bíblia nos diz, o que é que o Antigo Testamento nos fala, o que é que o Novo Testamento nos diz. Mas, na realidade, isso são informações sobre Deus da qual o ser humano é capaz de suportar. Mas Deus está muito mais além do que a Escritura nos revela. No ponto 2, aqui temos o Deus Pai, né? O Pai do Filho. Então, o Deus Pai, ele é Pai do Filho, da pessoa de Jesus, né? O Deus único e verdadeiro, ele é Pai por natureza e também é eterno, né? Apesar de Jesus ser chamado de Filho, mas isso não implica na unidade entre o Pai e o Filho. Em João capítulo 10, versículo 29 e 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Por exemplo, essa ideia de unidade também é transmitida no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. O que é que o texto diz? E os dois serão uma só carne. Não seria a mesma pessoa, continua sendo duas pessoas, Adão e Eva. Mas a questão da união, da unidade, da mesma natureza, seria um. Então, essa é a ideia de João 10, 29 e 30, que é transmitida aí por Jesus, né? Então, assim como o Pai é um com o Filho, é também com o Espírito Santo, em Mateus 28, versículo 19, a gente observa isso aí. Então, o Pai demonstrou amor pelo Filho no batismo de Jesus, Lucas 3, 22. O que é que Deus, o Pai, vai dizer sobre Jesus, o seu Filho? Tu és meu Filho amado, em ti eu tenho me agradado, né? Então, percebe-se que existe o Pai, ele não é o Filho, e existe o Filho. E ele se agrada, ele tem prazer na pessoa do Filho, né? Então, o Pai, ele é revelado aí no texto de João 3,16, por exemplo, como sendo um Deus de amor incomparável, né? Não se mede esse amor divino aí de João 3,16. Inclusive, João 3,16 é uma citação do próprio Jesus, é Jesus que está falando aquilo, né? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, né? Mas tivesse o direito à vida eterna. Essas palavras é da pessoa de Jesus. Então, o texto de João 3,16 aí demonstra um amor aí incomparável, imensurável, insondável, né, para com a humanidade perdida em seus pecados e delitos, né? O povo estava perdido, o povo estava arruinado, e mesmo assim Deus, o Pai, nos amou, né? Então, um Pai que não buscou esforços para amar no seu Filho a humanidade, né? Aliás, toda a humanidade. Então, Deus amou a humanidade em seu Filho, quando ele entrega o seu Filho para morrer no lugar de todo esse povo. Isso aí é algo indiscutível e, por que não dizer, incompreensível, né? A gente não consegue compreender esse amor divino. Imagine aí o homem mais cruel da humanidade. Imaginou, Jesus morreu por ele também, por ordem do Pai. Isso aí é incrível, é espetacular. Então, o nosso Pai, né? O Pai é Pai de Jesus, mas também é nosso, né? Então, assim como o Deus Altíssimo é Pai de Jesus, ele também
é nosso Pai, isso significa que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, ou seja, herdamos o que Jesus herda do Pai, né? Tudo que é do Pai e do Filho pertence à igreja também. Romanos 8,17 vai nos dar aí essa informação muito importante, né? Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de pessoas, não é uma instituição, somos todos nós juntos e unidos no mesmo evangelho, numa mesma fé, crendo num só Deus, né? Então, nós somos os filhos de Deus e logo nós somos herdeiros de tudo que é de Deus e do que é de Jesus também, né? Mas o que nós herdamos de Deus e da pessoa do seu Filho, né? Então, nós herdamos a vida eterna, vamos herdar aí um corpo espiritual e incorruptível, ou seja, um corpo igual de Cristo, que não morre, que não fica doente, que não se cansa, que não precisa beber água, que não precisa comer, que não precisa fazer necessidades fisiológicas, né? Então, vamos herdar também o que? As mansões celestiais. Tudo aquilo que é eterno, que está preparado aí, nós iremos herdar, né? Temos aí uns textos bases que os irmãos depois podem conferir. Essas bênçãos só pertencem àqueles que são filhos de Deus. É importante salientar isso aí. Essas bênçãos não é para todo mundo, essas bênçãos é para quem é filho de Deus. Então, o mundo atual hoje possui, né, aproximadamente aí 7 bilhões de pessoas. Mas, desses 7 bilhões de pessoas, em sua maioria não serve ao Deus verdadeiro. Logo, nem todos são filhos de Deus, tampouco herdeiro de Deus, né? Então, a gente vai notar aí que essa ideia de filho de Deus não é para qualquer um, não é todo mundo é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus, né? Mas essa filiação espiritual aí é só para aqueles que pertencem a Cristo, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui, uma relação de filho. Você é filho de Deus, qual a sua relação aí com seu pai, né? Então, Paulo, em sua carta aos Romanos, ele revela aí a intimidade dos filhos de Deus, né, através de uma pessoa espiritual. Quem é? O Espírito Santo. Romanos 8,15 vai nos dizer que nós não recebemos ao espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, né? Ou seja, nós somos filhos adotivos espirituais de Deus. Deus nos adotou em Cristo Jesus e nos deu aí o Espírito Santo, né? Então, o cristão genuíno, o cristão que é filho de Deus, ele foi marcado, ele foi selado, ele tem aí esse espírito de adoção na sua vida, que até o ajuda nesse relacionamento aí com Deus, né? Por isso que ele chama aí Abba, Pai, né? Ou seja, o texto acima ele mostra que todos os filhos de Deus, eles possuem o Espírito Santo. E que fomos adotados por Deus. Com certeza essa adoção acontece quando alguém crê. E é claro, né, de todo o seu coração no Filho de Deus, enviado pelo Pai. Ou seja, não é somente o indivíduo crer, eu creio no Senhor, eu creio em Deus e eu sou filho de Deus. Não. Ele creu ao ponto de obedecer o Evangelho, creu ao ponto de fazer os mandamentos do Senhor, então é filho de Deus. Se ficou a sua crença somente na superficialidade, então é uma mera criatura, não é um filho espiritual adotado por Deus na pessoa de Cristo, né? Então a vontade do Pai era que todos crescem em seu Filho. A vontade do Pai Celestial era essa, enviar Jesus para que todo mundo cresça nele, né? Inclusive os israelitas, né? Mas nem todos creram, em especial aí o povo judeu, né? Os israelitas não creram em Cristo. João capítulo 1, versículo 11 e 12
vai nos dizer que Jesus veio para eles, mas eles não receberam, mas todos aqueles que receberam Jesus como Messias, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você quer ser feito filho de Deus, então receba Jesus como Senhor Salvador da sua vida. É a única forma. Senão, é uma mera criatura. Uma curiosidade, né, que é importante a gente destacar, que no cristianismo atual, nem todos os ramos do cristianismo creem que são filhos de Deus. Nós temos um exemplo aí de uma instituição conhecida como Testemunho de Jeová, né? Essa instituição aí, o que é que ela ensina? Ela ensina que a maioria dos seus membros não pertence à Igreja de Jesus ou não é a Igreja de Jesus. Por quê? Porque a Igreja de Jesus, ela é composta, ela é constituída de filhos de Deus. E essa organização ensina que nem todo mundo pode ser filho de Deus. Tem as razões teológicas deles, né? Então, isso é um problema. Por quê? Porque não existem promessas para pessoas que não são filhos do Altíssimo. As promessas de salvação, vida eterna, herança celestial, são todas destinadas aos filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus é porque é filho do maligno. Então não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se alguém quer ser herdeiro de Deus, da herança celestial, de tudo aquilo que é de Deus, ele precisa ser filho de Deus. Para ele ser filho, ele tem que crer que Jesus é o Messias, o Salvador, ele precisa se arrepender, ele precisa receber o Cristo no seu coração. Então essa ideia ou essa ideologia das Testemunhas de Jeová em informar e ensinar que a sua membresia, a maioria deles não podem ser chamados de filhos de Deus, na realidade estão excluindo essas pessoas do direito de ter a herança eterna da vida eterna. É um conceito errado. Inclusive, o Novo Testamento está cheio de mandamentos. Para quem? Para a igreja. A igreja é composta de quê? De filhos de Deus. Então, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele está escrevendo à igreja de Corinto, aos Efésios, à igreja de Éfeso, e assim por diante. Todos os mandamentos existentes são para os filhos de Deus. Então, se alguém diz que pertence a Deus, mas que não é filho de Deus, isso está totalmente contra a doutrina bíblica, né? Todo aquele que crê em Jesus e obedece a sua palavra é filho de Deus, logo é herdeiro de Deus. Então, nós temos aqui a nossa conclusão, né? O que é que nós cremos? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No Deus que formou o ser humano e nele projetou a sua imagem e semelhança. Então, baseado no que você aprendeu hoje, na lição de número 5, defina aí no grupo do WhatsApp, juntamente com o grupo de novos convertidos, que é monolatria. Defina essa palavra, interaja com eles, procure saber a importância dessas palavras na vida de vocês, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Espero que os irmãos tenham compreendido a lição de número 5 e a paz do Senhor.